Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam super bem. Estamos aqui trazendo mais um vídeo, apresentando mais um conteúdo muito interessante, que é o Muro de Berlim. Antes de começarmos com o vídeo, eu peço para vocês deixarem nos comentários sugestões de temas que podemos estar abordando aqui e cada vez mais os inscritos, apoiadores do canal, terem uma participação maior com o conteúdo sendo elaborado. E também, se vocês puderem se inscrever, compartilhar, deixar o like e continuar apoiando esse programa, esse movimento que está levando informação, está levando curiosidades, está levando notícias para as pessoas, cresça cada vez mais. Então, muito obrigado por todo o apoio. E o vídeo de hoje é sobre o Muro de Berlim. Bom, pessoal, muito importante saber o que foi o Muro de Berlim. E a gente vai começar com uma leve introdução, logo de entrada, para você já começar no conteúdo, pelo menos tendo uma noção do que aconteceu. Bom, o Muro de Berlim ele foi construído em 1961 e aonde ele foi construído foi na Alemanha. Para quem não sabe, Berlim é a capital da Alemanha. E o muro ele foi uma decisão da parte da Alemanha Oriental, que era a parte controlada pela União Soviética, para isolar Berlim Ocidental e impedir que a população da Alemanha Oriental se mudasse para o outro lado. O muro simbolizou mundialmente um grande marco na Guerra Fria. E o muro foi derrubado em 1989 com o colapso do bloco comunista na Europa. Pessoal, essa introdução ela foi elaborada, ela e todo o vídeo foi elaborado por sites confiáveis, leituras que fiz por parte minha, e conhecimento próprio. Então, através dessa introdução, a gente vai começar todo o material didático. Bom, a gente vai começar com o primeiro tempo, que era a situação da Alemanha após a guerra. Pessoal, a Alemanha ela foi um dos países que mais sofreram as transformações por causa da Segunda Guerra Mundial, porque ela foi o grande causador do conflito, que sempre esteve deixando bem as claras as suas tendências. E ela foi ocupada, após a Segunda Guerra, após o término, quando em 1945 os nazistas se renderam, ela foi ocupada em 4 zonas, pelos países que ganharam, os aliados. E a Alemanha ela foi dividida em 4 zonas: a zona francesa, a britânica, a americana e soviética. Bom, pessoal, então do lado ocidental a gente tinha os países capitalistas, que eram a França, que eram a Inglaterra, que era a França, e do outro lado oriental a gente tinha a União Soviética. E pessoal, depois da Segunda Guerra Mundial, teve o estouro da Guerra Fria. Para quem não sabe, a Guerra Fria vai ser um vídeo elaborado mais pra frente, mas a Guerra Fria ela foi um confronto ideológico entre Estados Unidos e a União Soviética. Estados Unidos era capitalista, União Soviética era comunista. Mas por que esse confronto? Bom, após a Segunda Guerra Mundial, 2 nações saíram muito bem fortificadas, muito bem consolidadas. E essas nações eram os Estados Unidos, defendendo obviamente o capitalismo, e o seu adversário era o comunismo, defendido pela União Soviética. Mas, essas nações elas tiveram confrontos diretos com armas, tanques de guerra e aviões? Não, pessoal, essa guerra ela foi uma guerra totalmente ideológica, que ia preservar para ver quem que era a maior potência, a maior nação. Qual ideologia era melhor, se era o capitalismo, o comunismo, transformando o nosso mundo em um mundo bipolar. E foi uma guerra ideológica, para ver qual país era mais avançado, qual tinha o maior armamento, qual tinha maior tecnologia espacial e assim por diante. Então, foi uma guerra para ver quem era mais bem desenvolvido. Voltando aqui ao contexto da Guerra Fria perante o Muro de Berlim, a gente já vai acabar tendo a Alemanha dividida ao meio, entre americanos e soviéticos, que foi a República Federal da Alemanha, ou Alemanha Ocidental, que era o lado capitalista. Então, quando eu estiver falando do lado capitalista, que era controlado pelos países capitalistas, a gente vai estar usando a Alemanha Ocidental. Já o outro lado, era a República Democrática Alemã, o lado oriental, obviamente, só que a gente vai falar Alemanha Oriental, que era o lado comunista. Então, bem fácil, Alemanha Oriental comunista, Alemanha capitalista seria a Alemanha Ocidental, beleza? Então, era a capital das 2 Alemanhas de Berlim, que era a cidade que se dividiu ao meio. Então, pessoal, como eu já disse, a Alemanha, a gente pega o mapa dela,
a gente divide ao meio, de um lado ocidental, do outro comunista. Só que Berlim, ela ficava no lado comunista, né, no lado oriental. Então, por ela ser a capital da Alemanha, ela foi também dividida. Então, tinha uma parte capitalista do lado comunista, né, que era a parte de Berlim. E, assim, a situação da Alemanha ela foi muito delicada, né? Ela foi um dos grandes símbolos da Guerra Fria, porque até 1960 a gente não tinha nenhuma restrição que separasse as duas Alemanhas, mas isso mudou a partir de 1961. Bom, pessoal, a gente vai estar falando aqui sobre quem construiu o Muro de Berlim. Bom, o Muro de Berlim ele foi construído pelo governo soviético, né, da Alemanha Oriental, que eram governados pelo Walter Ulbricht e o Nikita Khrushchev, né, que era o da União Soviética, e também teve aqui um dos principais líderes, né, da Alemanha Oriental, que foi a decisão de construir um muro que foi tomada para impedir que a população da Alemanha Oriental continuasse fugindo para Berlim Ocidental, né, que era a capital da Alemanha Ocidental. Então, pessoal, o que aconteceu de fato? Bom, no lado comunista, né, de Berlim, as pessoas começaram a perceber que o lado capitalista era mais desenvolvido, tinha mais opções, né? Tinha mais formas de emprego, tinha mais sucesso a vida lá, entendeu? Tinha mais propostas e mais oportunidades. Então as pessoas começaram a sair do lado oriental e ir para o lado ocidental, totalizando mais de 3 milhões de pessoas saindo do lado comunista para o capitalista. E a fuga da população ela aconteceu de diferentes níveis, né, de desenvolvimento que existiam entre dois lados da Alemanha. E durante o ano, né, de 1950, o lado ocidental ele mostrou, né, o lado capitalista, um nível muito grande de modernização comparado à época e um desenvolvimento econômico que foi fruto do Plano Marshall, que era ajuda financeira para os países capitalistas. Bom, e a Alemanha Oriental, por sua vez, que era economicamente atrasado, e além de tudo isso tinha um governo totalitário, que não dava liberdade aos cidadãos como forma de expressão, e também de vários modos de interpretação que as pessoas sofriam lá, ela começou a perder muito a parte da sua população, afetando bastante uma parcela de algumas fontes, né, que eles tinham. Então, o que acabou acontecendo? Isso deixou muito revoltados, né, os líderes soviéticos e principalmente da Alemanha Oriental. E uma coisa que causou muita revolta também foi a fuga de profissionais de alta capacitação, como professores, médicos. Isso chamou muita atenção do governo da Alemanha Oriental para intervir nessa situação, né? Então eles estavam perdendo muita parte da sua população, e sem contar também que muitos médicos, né, doutores, professores, pessoas que têm uma importância muito grande na sociedade, elas começaram a sair da Alemanha Oriental e ir para a Alemanha Ocidental, onde tinham mais oportunidades e maior desenvolvimento. Então eles tinham que tomar algumas providências. E a polícia secreta da Alemanha Oriental, ela foi mobilizada para impedir a fuga, né? Só que a situação era tão alarmante que 3 milhões de pessoas abandonaram a Alemanha Oriental. Então, gente, foi muitas pessoas. Para aquela época, eram muitas pessoas saindo de um lado para o outro. Então, quem construiu o Muro de Berlim, afinal? Quem foi o grande responsável? Bom, pessoal, o grande responsável, né, foi o governo da RDA. Em 1961, Walter Ulbricht solicitou a autorização da União Soviética, que veio um mês depois e deu início aos preparativos à construção ao longo de 2 meses. A construção do muro, isso que é o mais revoltante, né? Ela foi totalmente em sigilo, ela foi em absoluto segredo. E essa operação, gente, as pessoas não sabiam que iam construir um muro em volta da capital ocidental para cercarem as pessoas e não poderem mais sair da onde elas moravam. Então, foi constituída a Operação Rosa, né, que foi a operação que mobilizou a construção do muro, que foi realizada em segredo para evitar o pânico,
das pessoas e desentendimento com as nações ocidentais também. Porque imagina se as pessoas ficam sabendo que iam construir um muro em volta à capital ocidental, provavelmente muitas pessoas, milhares, iam imigrar ou iam entrar em confrontos direto com os militares. Isso iria causar muita revolta, muito desgaste, e eles optaram, né, por estar deixando em total sigilo. Porque, obviamente, o governo ele temia que milhões de pessoas tentassem fugir de última hora. E caso a informação vazasse, isso pudesse gerar alguma tensões, né, entre nações, e isso poderia se tornar alguma coisa muito maior do que foi. E quando foi, né, construído o muro? Ele foi construído na virada de 12 a 13 de agosto, né, do dia 12 para o dia 13, em 1961. Obviamente com parceria do governo da União Soviética, né, que mobilizou uma grande força militar, que incluiu tanques de guerra, tudo isso para chamar cada vez mais a mostrar o seu poder, obviamente, mas também foi feito silenciosamente para não acordar a população que naquele momento estava dormindo e que no dia seguinte acordaram para ir caminhar, para trabalhar, para seu dia normal, e no dia 13 de agosto eles se deparam, né, com os soldados que já haviam cercado o perímetro de Berlim Ocidental com quilômetros de arame farpado que já haviam sido instalados. Então o muro, pessoal, se não me engano, ele tem 155 quilômetros de extensão e mais de 3 metros de altura. É uma coisa muito complicada de se passar, mas a gente já vai chegar nessa área. E ao longo dos anos, né, a Alemanha Oriental ela construiu uma enorme estrutura ao redor de Berlim Ocidental. Então ela foi cada vez mais apropriando o muro com aparatos para impedir cada vez mais a população de pular ele ou escapar. Embora muitas pessoas conseguiam, era uma tarefa muito complicada. E, bom, eles construíram um muro muito alto, né, obviamente, e ele era monitorado por soldados armados, cães de guarda, torres de vigilância, equipamentos militares e muitas coisas que a população não tinha acesso, e por esse motivo estavam muito em desvantagem para fazer a travessia, que eram usados também esses aparatos, né, de soldados armados e cães de guarda, que era usados para, no caso, né, defender ali a fronteira e punir quem o tentasse ultrapassar. E os pesquisadores, né, que aprofundaram no caso, eles descobriram que os soldados eles tinham permissão para atirar e para matar os que tentassem ir para o outro lado. Em um cálculo que a gente tem disponível, né, na internet, que eu estarei retirando de lá, com fontes jornalísticas, entre 1961 e 1989, 140 pessoas morreram ao tentarem cruzar o muro. Só que esses números, eles são fontes de pesquisadores. Talvez muito mais pessoas morreram. E agora a gente vai chegar para o desfecho do muro, né? Quando ele acaba caindo em 1989. O Muro de Berlim, pessoal, ele foi derrubado em novembro de 1989 porque foi o resultado do colapso do bloco comunista, né, na Europa ao longo da década de 1980. Que a situação ela se agravou, né, como um todo, por causa de uma crise econômica que fomentou muitas manifestações populares que desejavam uma economia melhor e mais liberdade em vários direitos que a população não tinha e eram violados naquela época, né? Direitos humanos básicos que as pessoas não tinham acesso. E em caso de 9 de novembro, o governo, né, ele anunciou equivocadamente a abertura das fronteiras. Só que foi um pronunciamento total equivocado por parte do governo. E as pessoas interpretaram de uma maneira que milhares de pessoas se aglomeraram nos locais de travessias. E para evitar um desastre de grandes proporções, a medida foi confirmada e a população entrou em festa, né? Elas se reuniram para derrubar o muro, na passagem do dia 9 para o dia 10 de novembro de 1989. Isso deu início ao processo de reunificação da Alemanha. Então, o que aconteceu na derrubada foi que, né, uma coletiva, um alto funcionário do governo, né, ele teve um anúncio equivocado e a população ela acabou indo, né, para as fronteiras e acabou cruzando as fronteiras, a população mesmo. Muitas pessoas, né, se reuniram
E elas mesmo começaram o processo de derrubação do muro. Eu vou estar deixando várias imagens aí da população, mas isso foi motivo de muita alegria. Porém, para chegar nesses tempos, né, de reunificação das Alemanhas, as pessoas sofreram muito, pessoal. As pessoas elas passaram por tempos muito difíceis. E é isso que a gente tem que colocar em nossas cabeças, que foram tempos difíceis, foram tempos tristes, e tudo por conta de ideologias e direitos humanos que foram violados. Então, pessoal, espero que esse vídeo ele tenha acrescentado muito para você, você tenha entendido ele. Eu espero mesmo, viu? Muito obrigado se você assistiu até aqui, eu agradeço muito. Até o próximo vídeo e tchau!